Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Poprovski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com processos de legalização de imigrantes, com processos de nacionalidade, de casamento de estrangeiros, com organização e orientação de vistos consulares, enfim, uma gama de serviços sempre focada aonde e no quê? Num processo de imigração legal a Portugal. Num processo em que se orientam as pessoas a fazerem a coisa da maneira correta e da coisa mais fácil e possível de resultar bem, ou seja, de você chegar a Portugal sem atropelos, de você chegar a Portugal sem ter que se preocupar com determinadas situações que, se não observadas, podem levar todo o seu processo a ter grandes problemas. Então é isto o que nós fazemos, este é o nosso trabalho, este é o nosso serviço. E o nosso canal foi pensado, ele foi idealizado justamente para isso, para levar até você exclusivamente informações que permitam a você avaliar, organizar e depois sim executar o seu processo de vinda para Portugal. Muito bem, este é o objetivo do nosso trabalho, este é o foco do nosso trabalho. Então, para você que está assistindo este canal pela primeira vez, eu quero convidá-lo. Para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos. Por que o like é importante? Porque ele faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esta informação, que este vídeo tem alguma informação relevante. E com isto ele leva isto ao conhecimento do maior número de pessoas. Esse é claramente o objetivo do nosso like. E por outro lado, lembrar para quê? Para que você marque aí o sininho. Marcando o sininho, você não perde mais nada, porque tudo aquilo que for produzido no canal, o YouTube também lhe informa automaticamente. Então você não precisa ficar procurando. Tem vídeo novo? Você vai ser avisado. Perfeito? Muito bem. Então o convite está feito. Espero que você realmente goste do material e do canal e se inscreva. E para aqueles que já são nossos inscritos, aqueles que já nos seguem aqui no canal do YouTube, que nos seguem lá no Facebook, que nos seguem no Instagram, o nosso muito obrigado, porque afinal de contas são vocês que fazem com que o canal avance, com que o canal sempre esteja focado e, muitas vezes, inclusive, traga material, traga assuntos que são vossa recomendação. Porque vocês têm a necessidade. E muitas vezes esta necessidade pode acabar se tornando um vídeo aqui em nosso canal. Então, deixem aqui embaixo nos comentários as vossas críticas, as vossas sugestões, sugestões de pauta, os vossos comentários. Sempre lembrando que se você tem um processo em andamento, se você tem um caso, ou se você tem uma dúvida específica sobre um determinado assunto, encaminha isto para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram, que também está aqui embaixo. Tanto faz, ou para o Instagram ou para o e-mail. O e-mail é contato@portugallegal.com.br. Então, para lá. Por quê? Porque se for uma coisa específica, nós não respondemos isso aqui no canal, porque muitas vezes isso pode levar a uma interpretação equivocada por parte de uma outra pessoa e ela fazer uso desta informação pensando que é para o processo dela, quando na realidade não é. Processo é uma coisa que ponto e vírgula mudam todo o entendimento. Portanto, cada caso é um caso. Já dizia um célebre professor lá na minha faculdade. Pois bem, vamos hoje falar do quê? Vamos falar de uma coisa bastante corriqueira, uma coisa muito simples. Estou falando aqui de documentos estrangeiros. O problema com a validade destes documentos. Regra geral, um documento estrangeiro tem validade de 6 meses em Portugal, a partir da data da sua emissão. Documento estrangeiro, para ser aceito em Portugal, regra geral, deve ser o quê? Apostilado. Mas nem todos os países fazem parte do Acordo de Haia, que é a regra da apostila.
Então, para esses que não fazem parte, e olha, não são poucos, são muitos os países que não fazem parte, estes cidadãos destes países, quando precisam de algum documento para um processo em Portugal, eles precisam passar por uma validação do consulado português no país de origem desta pessoa. Por exemplo, vou chutar aqui, sou da Tailândia, e a Tailândia não faz parte do acordo. Pronto, o que acontece? Esse cidadão não tem apostila. Esse cidadão tem que fazer o quê? Ele precisa levar o documento para o consulado português lá da região dele, da área dele, e precisa fazer a validação deste documento. Mais ainda, muitas vezes este documento não vem redigido nem em francês, nem em português e nem em inglês. Ele vem redigido no idioma próprio, nativo, no idioma local. Então, quando este documento chega aqui, ele ainda tem que passar por uma tradução, por um escritório, por uma pessoa que é especialista em traduções. E depois disto, ela ainda tem que ser uma tradução certificada. Novamente, entra a questão da certificação, ou seja, eu tenho que certificar que aquela pessoa que fez a tradução fez de forma correta e de que ela tem as habilidades necessárias, as competências necessárias para fazer esta tradução. Percebam que não é uma coisa assim tão simples. Demora, vai tempo. E quando nós falamos em tempo, nós falamos no quê? 6 meses. Então, muitos documentos que vêm do exterior devem ser feitos no momento exato em que ele vai realmente ser utilizado. Porque, percebam, emitir o documento, levar para reconhecimento dentro de uma instituição consular, dentro de uma delegação consular, trazer a Portugal, traduzir, certificar e aplicar. Eu diria que são 6 fases, 6 etapas distintas que nós temos para que um documento, nestas condições, seja válido aqui, seja aplicado aqui, seja aceito pelo Estado português. E não é só Portugal, outros países também têm lá suas regras no que dizem respeito a isto. Existem países até que a validade dos documentos é menor. Mas, regra geral, 6 meses, ok? Muito bem. Aí nós ainda vamos cair num outro problema. Problema que tem solução, evidentemente. O que temos aqui? Nós temos, por exemplo, o nosso amigo CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. É lá que você faz as manifestações de interesse, é lá que você pede o título de residência para familiar de cidadão europeu, é lá que você pede reagrupamento familiar, é lá que nós pedimos. Agora, talvez aí com as novas regras dos vistos para os países da CPLP vai facilitar um pouco, mas consideremos que existem muitos países que não fazem parte da CPLP. E para estes países, então, é necessário uma consulta ao CEF prévia à emissão de um visto consular. Pois bem, então você perceba que você deu entrada, eu vou usar o exemplo do visto, deu entrada num processo de visto consular. Já teve que juntar lá uma série de documentos. Seu visto saiu. Normalmente, digo de novo, regra geral é o próprio consulado português, onde você fez o pedido, envia junto com o seu passaporte, quando o visto é conferido, quando ele é deferido, quando ele foi aprovado, podemos dizer, ele manda junto um aviso dizendo, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, você tem CEF agendado para comparecimento. Por quê? Porque o visto é única e exclusivamente a ferramenta utilizada pelo Estado para permitir que você entre legalmente no país. Mas ele não lhe confere mais nenhum direito além deste. Você, com o visto, não vai ter nenhuma garantia de que o Estado português vai lhe conferir o título de residência. Porque você pode, no decorrer do tempo, não cumprir com uma regra qualquer que se adapta, que se adequa, né, que se adapta exatamente ao seu processo de visto, e aí você pode ter problemas. Então você tem que mudar o artigo na lei de estrangeiros, ou você tem que fazer outro tipo de provas, enfim, isto pode acontecer. E
O detalhe importante quando nos referimos a documentos é justamente o quê? Tempo, prazo de validade. Então, às vezes, você entra lá, vai perder 90 dias para ter o seu visto aprovado. Por exemplo, não adianta, logo no início de todo esse procedimento, você buscar as certidões que você vai necessitar depois aqui no CEF para sua legalização, ou às vezes até para a legalização do familiar. Por quê? Se você já perdeu 90 dias para obter o visto, perceba que se você fez o pedido do documento lá no início, é muito provável que quando você chegue aqui em Portugal, com a sua pastinha, com o seu envelope, os documentos embaixo do braço, e vai se apresentar ao inspetor CEF, na delegação que lhe foi determinada, seu documento esteja vencido. E aí você vai ter problemas, porque você perdeu o seu agendamento. Por quê? No máximo eles vão lhe dar aí digamos assim, vão lhe notificar e vão lhe dar um prazo de 10 dias para você trazer o documento que está faltando. E não é garantia de que em 10 dias você vai conseguir este documento. Pode ocorrer que o seu documento chegue com 15, com 20 dias. E aí você vai fazer o quê? É lógico, vamos pegar o documento, vamos correr lá no CEF, vamos apresentar, ó, está aqui, porque o correio atrasou, vamos. Enfim, tentar resolver a situação. Vai depender da análise do inspetor, da boa vontade deste inspetor, que vai analisar o seu processo de notificação, para verificar se ela vai ou não ser aceita então. Já tivemos casos em que isto foi aceito e já tivemos casos em que isto foi negado. Então, CEF é CEF. A decisão é deles. Você deveria de trazer a certidão dentro da validade. E para você trazer dentro da validade, você teria que retardar, então, o quê? A busca destas certidões, para um pouco antes da sua viagem para Portugal. Ou até, em muitos casos, quando você já está em Portugal e precisa fazer algum processo, dias antes, semanas antes da data do agendamento. Quando isto também é possível, porque também nem sempre é possível desta forma. Nós já tivemos casos em que haviam vagas, por exemplo, de marcação abertas. Documentos foram solicitados. Quando chegaram os documentos e até no meio do processo, entre pedir e chegar, fizemos o agendamento. Quando ligamos, tinha vaga de manhã. Ligamos às 8 da manhã, tinha vaga. Fomos logo os primeiros da fila. Meio da tarde, não haviam mais vagas. E adianta, então, eu ter o documento em mãos? Não. Não adianta, porque eu não consegui a vaga. Só que o meu documento já foi emitido. A próxima leva de vagas do CEF, eu não sei quando vai ser. Pode ser 90 dias, pode ser 120 dias, pode ser 180 dias. Em média, tem aberto aí, a cada semestre, 1 ou 2 janelas. E nem sempre nestas janelas, todas as vagas, todos os artigos têm disponibilidade. Então perceba que a questão dos documentos e a validade dos documentos para os processos do CEF é um caso sério que tem que ser analisado com muito critério, com muita calma. No momento em que vamos ou não pedir, quando pedir, e mesmo quando pede, como eu acabei de falar, pedimos, o documento está a caminho, tem vagas, liguei de manhã, tinha, liguei de tarde, não tem mais. O cidadão espera até a última hora, ele tenta fazer de tudo para ele fazer a marcação, para não recorrer ao trabalho de terceiros. Nos 45 do segundo tempo, ele lembra que, bem, não consegui fazer minha marcação, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não posso, eu tenho que contratar alguém para fazer. Pois bem, contrata nos 45 do segundo tempo, e aí é tarde. Por quê? Porque não há mais vagas. As vagas haviam de manhã, de tarde já não tem mais. Então, são situações muito, muito pontuais, não é regra geral, fique bem claro. Tá? Normalmente isto dá certo, normalmente a gente consegue coordenar, né, uma busca de certidões para quando há vagas.
Às vezes também a gente é surpreendido porque parece-nos, diante da informação que é recebida, que está tudo certo, que só falta um documento ou dois. E quando nós vamos verificar, não são só aqueles dois que faltam. Falta mais um outro documento ali no meio daquele processo que vai impedir que aqueles outros que acabaram de ser solicitados não resolvam a situação. Eu não consigo fazer o meu processo andar porque, mesmo que tivesse uma vaga, mas me falta um documento. Ou o meu documento, não, eu tenho tudo, está tudo certo, não, está inteiro teor, apostilado, está tudo certinho. Quando a gente vai pegar o documento e vai olhar a data de emissão do documento, ele está vencido por 10 dias, por 15 dias, por 30 dias. E, lamentavelmente, este documento não é aceito. E aí caímos na dificuldade. E aí caímos naquela situação. E agora, doutor? Só tem uma saída. Se há vagas, vamos pedir o documento. Se não há vagas, eu nem peço mais o documento. Eu vou esperar passar mais alguns meses e apostar, porque é uma aposta, isso é uma loteria, de que em breve o CEF vai abrir vagas e daí o meu documento ainda seja válido. Porque se eu peço hoje, por exemplo, ele pode daqui a 6 meses ainda não abrir vagas. E aí? Perdi o documento, foi trabalho, foi dinheiro. Tudo é tempo, tudo é dinheiro e tudo é trabalho. Tudo tem custo para todos, principalmente para quem pede o documento, né? Porque é quem vai pagar. Então, a gente tem que ter cuidado, cautela e, quando vai fazer o processo, apresentar todos os documentos necessários para a análise prévia, porque sem análise prévia isto não resulta muito bem. Alguma coisa pode faltar no meio do caminho e aí o processo todo foi para o desperdício. Isto não é só o CEF. Há outros órgãos em Portugal em que alguns procedimentos devem ser feitos, inclusive consulado brasileiro. Existem procedimentos, existem situações em que o cidadão tem que recorrer ao consulado para resolver uma situação pontual e, se ele não tem os seus documentos aqui em dia, o consulado nega o atendimento. O próprio consulado brasileiro analisa tempo de emissão e condição, se o título é resumido, se ele é inteiro teor ou se ele é inteiro teor apostilado. O próprio consulado faz isto. E muitas vezes é ali que nós nos travamos. Porque também, dependendo de cada caso, dependendo de cada tipo de processo, os pedidos e os documentos que são requeridos pelo consulado já no momento do agendamento, utilizando o e-consular, mudam. Não é a regra geral dizer que é só este documento. Dependendo da situação, muda. Dependendo do tipo de processo, muda. Dependendo da situação dos atores deste processo, das partes que estão envolvidas neste processo, muda o tipo de documento solicitado pelo consulado, assim como muda lá no CEF. E aí, às vezes, isto pode acabar demorando mais do que se previa. Por isso, uma outra coisa muito importante, quando a gente fala aqui em validade de documentos, quando a gente fala em prazo, é aquela velha história. Doutor, quantos dias leva para resolver o processo? Quantos dias o CEF leva para fazer tal coisa? Quantos dias o consulado leva? Não há prazo que eu possa informar e garantir a vocês. Porque cada caso é um caso, porque em determinados momentos, em determinadas delegações, o prazo é um, e em outras delegações o prazo é outro. Então, não há como dizer quantos dias leva determinado processo. Ok? Tenham isso em mente, analisem bem e tenham calma, porque somente com calma e com planejamento é que nós vamos conseguir resolver os processos. Seja desde o momento de entrar com um pedido, desde o momento de instruir um pedido,
desde o momento em que nós vamos pedir documentos para instruir um processo para depois a gente ter o resultado. Tudo são fases. E tudo depende de um bom planejamento. Era isso que eu tinha para o dia de hoje, para lembrar vocês, porque é comum, e cada vez mais com esse problema de falta de vagas, que as pessoas, quando saem do Brasil, já trazem todos os documentos apostilados. E quando vão utilizar, os documentos não servem para absolutamente nada, porque perderam a validade. Perderam o tempo, perderam a validade, perderam dinheiro, porque trouxeram um documento que, na época, quando necessário, não pôde ser utilizado. Infelizmente é assim. Ok? Então vamos lá. Para o dia de hoje é só. Eu desejo a todos muito boa sorte, muito sucesso e que em breve a gente possa se rever aqui no nosso canal, em outros vídeos, em outras matérias. E quero lembrar mais uma coisa para vocês, muito importante. Esta semana, agora vem a cereja do bolo para quem cuida e para quem está antenado com nacionalidade, por exemplo. Esta semana entra em pauta na Assembleia da República a votação de todos aqueles projetos de lei que vão novamente, pelo menos é o que se pretende, mexer com a lei da nacionalidade portuguesa. Fiquem atentos, marca o sininho, inscreve no canal, marca o sininho para que você não perca este vídeo, porque vai ser show de bola. Vem novidade por aí, com certeza. E você que está interessado em Portugal não pode perder. Portanto, inscreve, marca o sino, dá o like do vídeo e a gente se encontra por aqui. Valeu? Grande abraço a todos e até a próxima.